Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili Calef. E esse é o Baseado em Fatos Surreais. Chegando para aquecer essa manhã. Essa manhã, essa tarde, essa noite, aonde você estiver escutando, né, Sheili? A qualquer hora do dia, a qualquer tempo. Você, pessoa do passado, tá ouvindo agora a gravação. A pessoa do futuro que tá ouvindo a edição. O que a gente quer é aquecer o seu coração. Exato. Não importa a ocasião. Quando a Marcela pega pra rimar... Vamos rimar nesse mundão. Fica uma coisa de loucão. Começar esse programão. Bom, e quem acabou de chegar no Baseado em Fatos Reais, porque tem muita gente nova chegando. Quem acabou de chegar, esse é um podcast que a gente conta a sua história, como se fosse você, em primeira pessoa, de maneira totalmente anônima. Então, como é, Sheili? Como é que funciona? Se você quer ouvir a sua história aqui, mande para o nosso e-mail bfsurreais@gmail.com aquela história surreal, aquela que você fala assim, nossa, ninguém vai acreditar? Ninguém vai acreditar que eu vivi isso, nem eu tô acreditando. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história triste, pode ser uma história de terror, pode ser a história que você quiser, desde que você considere que ela tenha sido surreal. E esse programa acontece todas as semanas porque temos uma rede de pessoas incríveis e maravilhosas. As heroínas que nos mandam as histórias. Você, ouvinte, que está aí do outro lado do radinho com o ouvido coladinho esperando para escutar o caso da semana. A nossa editora, eu, a Sheili e... os nossos apoiadores. Então, uma salva de palmas para os nossos apoiadores queridos. Marta Batilli, Arthur Pesce, Ana Terra, Michele Santos, Juliana Marques, Gabriel Marreiros, Luísa Ache, Isabela Ferreira, Max Nunes, Pietro Moreira, Melissa Costa, Bruno Kimura, Kemily Vaz, Desenvolvimento Cultural, Samara Cristina, Amanda Magalhães, Hugo Mendes, Rodolfo Souza, Amanda Franco, Pablo Vasques, que voltou, e Júlia Machado. Êêê! Se você quer apoiar o Baseado em Fatos Surreais, entra lá no PicPay, procura lá, põe lá, pagar Baseado em Fatos Surreais. Você vai ver, tem planos novos, inclusive, Sheili. A gente tem um grupo de Telegram agora para apoiadores. Então, pensando nesse grupo de apoiadores especial do Telegram e numa conversa que a gente teve por lá, este episódio hoje é um caso paranormal, não é isso, Sheili? Se você está prestes a dormir, talvez esse não seja o episódio ideal. Bora pro caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós. Compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Eu moro numa casa relativamente grande, assim. Sabe quando você tem uma casa, você vai construindo, e ela vai ficando grandona, né? Ela tem 2 pisos e tem uma área. E quando você desce da parte de cima para chegar num portãozinho lá embaixo, dessa área eu consigo enxergar do outro lado da casa uma laje que a gente tem. Então, eu tava um dia nessa parte de cima da casa e precisava descer, porque eu queria comprar um refrigerante na rua de casa mesmo, sabe? Esse botequinho da esquina. Eu falei que é uma casa relativamente grande, mas não é que a gente mora num bairro chique nem nada, né? A gente mora na periferia da cidade, mas é uma casa que ficou grande. Tá. Mas a questão aqui é que eu enxergo ali da área antes de descer para sair da minha casa, eu enxergo a laje do outro lado da casa. E eu fui descer para comprar um refri. Eu olhei e vi meu pai lá na laje. O meu pai tava, tipo, debruçado assim na laje, olhando a vida passar. E eu vi que tinha um amigo dele ali com ele. Mas o amigo dele tava parado, assim, sem falar nada. Não sei se estava bravo. Enfim, ele não tava com nenhuma expressão. Tava só olhando pra ele e ele quieto olhando pra rua. Então, quando eu fui descer e eu vi meu pai e o amigo lá, eu olhei e falei, cara, mas quem que é, né? Porque eu sou bem ligada na minha família. Tipo, eu conheço todo mundo que a minha família conhece. A gente é muito unido, assim, né? Eu não sabia quem que era. Aí eu voltei pra trás e comentei com a minha mãe. Falei, mãe, quem que tá lá com o pai na laje, né? Ela falou, não tem ninguém lá com o seu pai. Aí eu falei, tá lá com o pai conversando. Ela falou, não tem ninguém lá. Eu voltei de lá agora e não tem ninguém. Mas por que você tá perguntando? Falei, nada não. Eita! E aí eu tenho que contar, porque eu sempre fui uma criança com experiências paranormais. Eu acabei me acostumando com algumas coisas dessas, né? Tipo, de ver gente, sempre, desde pequena.
Desde pequena. Eu tinha essas coisas, mas a vida sempre tá aqui pra nos surpreender. Você acha que você já viu de tudo? Quando você é uma pessoa que tem esse tipo de coisa na sua vida, você até se acostuma. Eu falo assim, acabei me acostumando, mas não tem como se acostumar totalmente. E aí, nesse dia, quando eu vi alguém e minha mãe falou aquilo, eu pensei, devo estar, né, vendo alguma coisa. Então, peguei, fui descer e falei, nada não, mãe. Não foi nada. Falei, deve ser essas coisas da minha cabeça. E fui descer pro portão pra comprar meu refrigerante. Eu olhei novamente lá pra laje e o cara tava lá ainda. Ah, não. Só que dessa vez, ele se virou pra mim e me deu tchau. Aí eu dei tchau também. Mas aí eu tive certeza que minha mãe tava me zoando, né? Sua mãe tava te tirando. Minha mãe é engraçadona, sabe? Aí ela devia ter falado aquilo, tipo, só porque ela sabe disso, sei lá, e daí ficou... Ela sabe desse... Ela sabe! Entendi. Então você pensou assim, vai ver, ela tá querendo brincar com a minha cabeça e pregar uma peça. Sim, exatamente. Falei, ela tá pregando uma peça, tá Mas me seu tirando. pai tava na laje e tava fazendo o quê, assim? Tipo, por que ele subiria na laje? Ah, tá. Meu pai fuma, às vezes ele vai lá, fuma um cigarro, sabe? Normal, nada... entendi. A gente, às vezes, vai ali, sabe? Você quer ficar sozinho, quer olhar uma coisa, quer ligar pra alguém, normal, assim. Ele tava lá de boas, fumando, olhando pra vida, e aquele cara lá do lado dele que me deu um tchauzinho, dei um tchauzinho pro cara, não conhecia aquele cara, mas tava tudo bem. Fui lá, comprei meu refrigerante, voltei pra casa, deixei isso pra lá, assim. E aí, no outro dia, eu fui conversar com meu pai, né? Numa hora ali que eu encontrei meu pai, eu falei, pai, quem que era aquele seu amigo lá que me deu tchau? Só que o meu pai, ele também já teve esse tipo de experiência, que eu tô chamando aqui de paranormal, né? Na hora que eu falei isso, pai, quem que era o cara que me deu tchau ontem que tava lá com você? Ele já imaginando que não era alguém físico, alguém mesmo, ele disse, filha, não tinha ninguém comigo na laje ontem. E a sua mãe até comentou comigo que você perguntou pra ela. Eita. Então eu acho que só você viu, entende? Tipo, ele fofo, né? Acho que só você viu. Acho que só você viu. E aí? Como eu já tinha vivido umas coisas assim, o que ficou na minha cabeça foi quem que era? Tipo, o que queria comigo, sabe? Porque eu fiquei tentando buscar uma explicação. Por que ia me dar tchau? Por que tava lá com meu pai? Por que eu vi? E meu pai não viu, se ele também tem essa... mediunidade? Habilidade, vamos dizer assim. Seu pai também vê? O meu pai também já teve algumas vezes isso. Tanto que ele deduziu já. Ele nunca desconfiou de mim. E você viu que na hora que ele me falou, ele já disse, filha, acho que só você viu, já naquele tom. Acho que só você viu o fantasminha. Ele já me deu o tom ali do que ele tinha entendido que poderia ser uma pessoa que não estava lá. Mas, mesmo eu não conhecendo aquele homem, eu gravei bem a fisionomia dele. Eu sou boa de fisionomia, mas quando essas coisas acontecem, fica tipo uma foto na sua cabeça, assim, não tem como esquecer. Até porque eu pensei, se eu ver esse homem de novo em algum lugar, né, eu vou reconhecer. E aí passaram uns dias... A gente acordou com a minha avó batendo na porta, assim, um pouquinho afobada. Eu corri pra abrir e aí ela falou, chama o seu pai porque o seu primo Jorge morreu. E a primeira coisa que eu perguntei foi, quem que é o Jorge, né? Porque eu não lembrava, assim, de nome. Daí chamei meu pai, começamos aquela correria de quem que vai, quem que não vai. Decidimos que só ia minha avó e o meu pai, eles tinham que ir pra uma cidade do interior, dava 1h20 mais ou menos da minha casa, 1h30. Uma cidade perto. Aí meu pai falou, você não lembra, filha, porque ele é mais quietão, assim, ele não participa muito das festas, mas você conheceu ele quando você era bem pequenininha. Então, tipo, ele sabe quem é você, tudo, você só não conheceu porque você era bem pequena. Aí foi minha avó e meu pai, passou o velório, o enterro, passaram alguns dias desse fato. E aí um dia o meu pai chegou pra mim e falou, filha, a sua prima, né, que era a filha desse meu tio, ela postou um vídeo com algumas fotos dele, com algumas fotos do Jorge. Vem ver, no Facebook, fez tipo um videozinho com fotos, Sei, assim, que ele né? faz automaticamente às vezes, né? Seleciona algumas fotos pelo aplicativo e sobe. Eu acho que ela montou, não sei, talvez até seja até alguma coisa de quando alguém venha falecer, né? Que o videozinho faz. Aí o meu pai chamou, falou, olha aqui, filha. Aí eu lembro certinho, assim, eu olhei, ele deu o play no vídeo, eu fiquei em êxtase por alguns segundos. Em êxtase? Tipo assim, chocada. Não sei explicar, foi uma sensação. E aquele homem que me deu tchau era o meu próprio primo. Mas isso é possível? Por que isso aconteceu? Porque foi uns dias antes, não foi? Foi antes dele falecer. E você não conhecia Não, ele? assim, disse que eu conheci quando eu era pequena, mas eu não lembrava dele.
Por que ele apareceu pra mim? Sabe? Por que isso aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Mas eu fiquei tão... A minha cara foi tão de espanto. Eu fiquei verde na hora, assim, né? Tipo, eu devo ter feito uma expressão tão esquisita que o meu pai já perguntou. Foi ele que você viu, né? Eu só consegui dizer sim pro meu pai. Ainda com cara de espanto, assim. E aí eu fiquei me perguntando, né? Tipo... Como que isso é possível? É possível uma alma sair do corpo da pessoa se ela tá em vida e vir falar comigo? Porque, assim, uma pessoa que morreu, a gente até, por tudo que houve, a gente acredita muitas vezes. Eu acredito que a alma pode aparecer pra alguém. Mas ele tava vivo. Então foi uma incógnita. Eu sei que é difícil de acreditar. Não, eu imagino. Mas você sabe do que ele morreu? Ele tava doente ou foi um acidente? Foi tipo um AVC, eu não lembro se foi um AVC, um infarto, uma coisa que... Aconteceu assim, não foi um acidente, mas também súbito. Ele não estava doente. Foi uma morte súbita. Ah, foi súbito. Foi uma morte súbita. Porque às vezes eu fiquei pensando aqui, às vezes a pessoa tá doente, ela começa a se despedir, né? Porque daí fica naquele limiar, assim. A alma tá no limiar, sabe? Talvez, né? Da vida e da morte, não, foi assim. uma coisa meio súbita. E eu fiquei muito encucada, porque eu falei, por que veio falar comigo e como que o corpo sai? E até pra mim... Até hoje, pensando nisso, eu tenho dificuldade de acreditar. Imagina para uma pessoa que ouve saindo da minha boca, né? Mas, como são fatos surreais, eu quis dividir isso. Ai, Shelly! Que pânico! Bicho, que loucura. É tipo quando você tem sonho, só que aí você tá acordada, eu acho que é pior, né? Não sei. Como você ia ficar? Ai, gente, eu não sei. Eu tive uma vez uma experiência, assim, que eu vi uma pessoa... Fui participar de um encontro... E aí eu via uma moça, é um ritual onde ficam as mulheres de um lado e os homens de outro. Mas quando eu olhava, eu via um cara abraçado numa das meninas. Eu via toda vez. E daí a gente cantava umas músicas e eu ouvia a voz dele cantando. Tipo, eu via que tinha um cara lá, abraçado com aquela menina, assim. Não sei se era alguém que morreu, que não morreu, não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que tinha um cara abraçado naquela menina. Pode ser um encosto, um espírito obsessor, não sei o que era, gente. Mas tinha alguém ali grudado naquela moça. Então, na hora, eu não tive dúvida nenhuma, assim. Não foi uma coisa que me espantou. Talvez até isso me identifiquei com a heroína, porque eu ficava perguntando, por que esse homem tá colado nessa mulher, gente? Por que ele tá ali? O que será que aconteceu? Será que ele... era um parente? Será que era um irmão? Será que foi um namorado? Será que... que é? Tipo, eu ficava... Na verdade, eu não questionei o fato. O fato pra mim era óbvio. Eu tava vendo. Pra mim, a questão era o porquê que isso estava acontecendo. Eu vi lá. Entendi. Você sabe que essa noite, real, oficial, assim, eu acordei 2 vezes à noite e eu senti que tinha alguma coisa no quarto. E uma dessas vezes, quando eu olhei pra porta, eu vi uma pessoa na porta, né? Mas eu tenho isso muito desde criança, assim. Então, eu nem gosto, tipo, de dormir com o guarda-roupa aberto, essas coisas assim. Se eu abro o olho à noite, eu começo a ver coisas, assim, né? Até meu cérebro terminar de acordar, assim. E aí me deu um trocinho, um medinho, assim. E aí eu falei, opa, não é nada não. Coisas da minha imaginação. Tipo, eu sempre falo isso, assim. Coisas da minha imaginação, tá tudo bem. Não tem ninguém aqui. Fica quietinha. Mas eu já senti muita presença, assim. Muita presença. Muita. Você já falou pra gente aqui em alguns episódios de terror, você comentou, né? De gritar, de ver. Eu tenho amigas, nossa, eu tenho uma amiga que ela não só via coisas, ela era extremamente apavorada, é minha amiga até hoje, assim, como as coisas se mexiam muito na casa dela. Tipo, caía um copo de cima da pia, sem ninguém estar perto da pia. Caía um troço, sabe? Coisas que estão no alto caem. Sei. Perto dela. E ela não fez nada! E não tem gato. Não tem gato! Gato invisível. O espírito obsessor dela lá é um gato, porque o bichinho fica batendo nas coisas. E ela apavorada. A mãe dela sempre levou ela desde criança pra igreja, pra benzer, pra tirar o que fosse. Tipo, ela tava sempre lidando com isso. Até nem sei como é que tá agora. Vou perguntar pra ela se recentemente o que tem acontecido, mas ela sempre teve que lidar com esse fato de assombração meio perto dela, assim. E ela já meio acostumou. Uhum. Eu acho que a pessoa acostuma mesmo, como a heroína. E, tipo, é meio assim. Acostuma. Eu me acostumei. Eu nunca fui pra benzer, nada desse tipo de coisa, assim. Eu já fui em centro espírita e já me falaram da minha mediunidade, assim.
Meu pai já me falou, minha mãe já me falou, mas é uma coisa que eu sempre falo assim, não tem isso não. Tipo, meu cérebro tá criando essas coisas aí de algum jeito. Essa heroína é muito fofa, porque o jeitinho que ela conta a história, assim, ela vai contando, e é muito interessante, porque ela vai contando com uma tranquilidade, sabe? Aí aconteceu isso, aí eu fiquei, mas o que será que essa pessoa quer de mim? Foi bonito, porque ela fez uma coisa extraordinária, ela mandou um áudio e um texto, foi o melhor jeito de mandar, gente, eu vou fazer um jabá, fazer uma propaganda da forma com que ela enviou, porque é genial, porque já tá tudo anotadinho, então eu consegui ouvir o jeito dela e já tava toda a história escrita, eu falei, nossa, que coisa espetacular. Eu adorei, assim, adorei a história, adorei o seu jeito. E ela pergunta pra gente, ela comenta que já disseram que a voz dela no áudio, né? Ela falou, já disseram que a minha voz é legal e bonita, talvez um dia eu tenha um podcast. Sua voz é maravilhosa, heroína. Sua voz é espetacular. Faça o seu podcast, manda pra gente que a gente quer escutar. Ai, que delícia. Agora eu posso escutar, né? Porque a gente não costuma compartilhar a história. Uma informação de bastidores aqui do Baseado em Fatos Reais. Então, normalmente é uma surpresa pra outra pessoa a história que tá sendo contada. Então, como foi a Shelly que contou essa semana, eu não sabia que história ela tinha escutado. Então, as perguntas que eu vou fazendo e a minha surpresa na história é a mesma de você que tá aí do outro lado do radinho escutando, né? Porque é a primeira vez que eu tô escutando. Então agora eu posso ir lá e ouvir essa história da heroína pra ouvir essa voz deliciosa. Adoro, adoro, adoro. Muito obrigada por ter compartilhado sua história com a gente. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado ouvindo Baseado em Fatos Reais. Lembra de dar aquele pulinho lá no iTunes, 5 estrelas e compartilhar este episódio com todo mundo que você gostaria que não dormisse essa noite. Não, brincadeira. Compartilhe o seu episódio preferido do Baseado em Fatos Reais. Não precisa ser esse, porque a gente sabe que pode ser que você aí do outro lado tenha também medo com essas coisas, né? E se você ficou até o fim desse episódio, vem e conta pra gente se você já teve alguma experiência surreal. Pode mandar pelo e-mail bfsurreais@gmail.com ou vai lá no nosso Instagram e fala assim, ouvi o episódio da semana e vocês não sabem, alguém já deu tchauzinho pra mim. Até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.